que eu achei muito interessante. Que a moça encontrou um livro que o irmão havia dado há algum tempo, né? E ela encontrou, e ali ela foi ler, e ali ela se interessou pela palavra de Deus. Eu quero dizer que os livros que a gente entrega não é em vão. Não é trabalho perdido, não é dinheiro jogado fora, não é em vão, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém. Amém? Eu creio. Ele pode passar um tempo guardado, pode passar um tempo no lixo, em qualquer circunstância, mas ele vai servir para alguém. Amém? Amém. Quando eu vi essa história, eu me lembrei que a primeira vez que eu vi um livro adventista, uma lição adventista, foi meu irmão que me deu, Denilson. Eu fui na casa dele e ele me deu uma lição. Ele já tinha respondido e tudo. Eu achei muito interessante. O que me chamou a atenção da lição primeiramente foi a capa. O colorido, aquela coisa bonita, me chamou a atenção. Só que eu li, eu achei também algumas coisas muito interessantes, mas não compreendi o quanto compreendo hoje. Eu lia várias vezes, quando terminava de ler já não sabia mais o que tinha lido, voltava novamente. E queria compreender, mas não entendia. Por quê? Porque eu não pedia discernimento a Deus para compreender a palavra dele. Mas que a palavra dele não volta vazia. Amém? Amém. Quero fazer uma pergunta a vocês hoje. Nós, somos dependentes de Deus ou não? Sim. Quem aqui é dependente de Deus, levante a mão. Eu sou. Bom saber, né? Oração e dependência de Deus. A lição que vamos estudar hoje. Como vimos no último estudo, Deus estabeleceu algumas condições para que a nossa oração seja aceitável diante dele. Devemos orar em nome de Jesus, confiando unicamente nos méritos do seu sangue derramado na cruz. Devemos orar na certeza de que o nome de Jesus tem poder para operar todos os milagres. E também devemos orar com sinceridade. Amém. Como vimos na pregação passada, não podemos simplesmente orar sem terminarmos com em nome de Jesus. Tem que ter o nome de Jesus, porque todo o poder vem dele. Verdade. Nossa oração não tem poder. O poder vem dele. Vem do nome de Cristo. Verdade. Né? Nesse estudo, descobriremos outra condição que Deus estabeleceu para que a oração fosse aceita por Ele. Vamos iniciar focando a vida de Jesus. Quando examinamos a sua vida, nós o encontramos orando em diversas situações. Imagina Cristo sem pecado nenhum, orando sempre. Sempre, né? Sempre ele estava orando. Aonde ele fosse, estava orando. O que ele estivesse fazendo, estava orando. Não tinha nenhum pecado, mas sempre estava orando. Imagine nós pecadores, passar o dia inteiro sem orar. Alguém aqui passa o dia inteiro sem orar? Nunca devemos passar o dia inteiro sem orar. Não devemos passar nem meio dia sem orar. Porque mesmo por mais que estejamos fazendo alguma coisa, a gente pode estar com o pensamento elevado a Deus. A gente pode estar fazendo e conversando com Deus. A gente pode lavar uma louça e conversar com Deus. A gente pode varrer uma casa e conversar com Deus. Então, mexer uma panela e conversar com Deus. Então, em todo momento, a gente pode conversar com Deus. Amém? Amém. Que bom que Deus deixou esse canal de comunicação entre nós e Jesus Cristo, né? Entre nós e Deus. Amém? Vamos ler agora Lucas 6:12. Quem encontrar primeiro pode ler.
Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Amém? Amém. Vamos ver agora Marcos 6:46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Lucas 22:45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Vocês viram que Jesus estava sempre orando em qualquer circunstância? E é o que devemos fazer sempre em nossas vidas. Sempre estarmos em oração. Falando sobre a vida de Jesus, Ellen White escreveu: o próprio Jesus, quando esteve na terra, estava em constante oração. O Salvador se identificou com as nossas necessidades e fraquezas, a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. Caminho a Cristo, página 494. Jesus veio ao mundo como Emanuel, Deus conosco. E de acordo com a Bíblia, ele é Deus, porque então ele precisava orar em busca de poder. Se ele é Deus, por que ele precisava orar em busca de poder? Porque ele era Deus, porque ele era humano. Essa é uma coisa bem difícil da gente entender, mas Jesus é 100% Deus, 100% humano. Por isso que ele precisava orar. Eu lembro daquela passagem de Filipenses 2, que diz que, subsistindo em forma de Deus, ele não pensou que ser Deus fosse uma coisa da qual ele não pudesse abdicar por um tempo. Ele não dá para a gente explicar muito bem, mas que ele escolheu necessitar do Espírito Santo como um humano. Ele deixou alguns poderes como Deus no céu e escolheu depender completamente do Pai e do Espírito Santo. Então, assim como um humano, ele se tornou dependente do Pai e do Espírito. Então, ele escolheu orar para depender. O poder que ele já tinha, a humildade de Jesus é tão grande que o poder que ele já tinha, ele decidiu buscá-lo como um ser humano precisa buscar. Não é incrível, né? Incrível. Boa resposta. A própria Bíblia dá a resposta, né? Vamos lá em Filipenses 2. Assim como a Angelina falou, quando Jesus veio, ele deixou todo o seu poder lá, todo o seu poder, e decidiu viver como nós, seres humanos. Da mesma forma como nós não temos poder, Jesus resolveu ficar sem o poder dele para depender totalmente de Deus. Assim como nós somos totalmente dependentes de Deus. Alguém encontrou? Quem encontrou pode ler. Qual é o texto? Filipenses 2, de 5 a 8. Lê, mãe. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser reduzido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
e é conhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até hoje, né? É hoje. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Amém? O texto nos convida a ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que sentimento seria esse? Acreditamos que seja o sentimento de dependência e necessidade de Deus. Sentimento de desprendimento e humildade. Jesus, sendo Deus, abriu mão de seu poder para depender totalmente do poder de Deus. Tudo o que ele fazia, o fazia pelo poder de Deus. Todos os seus milagres mencionados na Bíblia foram operados pelo poder que vinha do Pai. Por meio de uma vida de oração, Jesus tornou-se nosso exemplo. Assim como ele orava, devemos orar também. Assim como ele dependia de Deus, devemos também ser dependentes do nosso Criador. Assim como ele se humilhou diante do Pai, devemos nos humilhar também. Assim como ele buscava o poder do alto, devemos também buscar. Amém. Jesus nos ensina que a dependência de Deus, aliada à humildade, é uma das condições para a nossa oração, para que a nossa oração seja atendida. Pois Deus não aceita o coração arrogante, que não sente necessidade da sua ajuda. Precisamos repensar, né? Nossas atitudes. Uma condição básica para que a oração seja aceita por Deus é que ela seja feita em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ver agora Lucas 18, 9. Quem quiser ler, fique à vontade. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Amém. Aqui Deus mostra claramente que nossos méritos não nos salvam, né? Não nos salvamos por nossos méritos, nem muito menos conseguimos nada, poder, nada, através dos nossos méritos, e somente dos méritos de Cristo. Nessa parábola, Jesus apresenta a atitude de um fariseu e de um publicano que foram ao templo para orar. A princípio, podemos dizer que a atitude dos dois foi louvável, porque estavam falando com Deus. Mas Jesus ensina que isso não basta. O coração precisa ser examinado para se descobrir com que atitude a pessoa se apresenta diante de Deus. É por isso que Deus não ouve nossas orações, todas as nossas orações não são ouvidas por Deus. Não, todas as nossas orações não são atendidas. Ouvidas podem ser, mas atendidas não.
Porque muitas vezes, às vezes as pessoas estão magoadas com outras e pedem a Deus coisas que não é para pedir, né? Então, Deus, antes de Deus atender as nossas orações, quando Ele ouve, Ele sonda nosso coração para saber se Ele atende ou não. Então, precisamos nos policiar e saber o que estamos pedindo a Deus. E o momento em que estamos pedindo a Deus, será que é propício? Será que a gente está de coração limpo? Será que a gente está sem mágoa? Será que a gente está apto a estar com Deus para falar com Ele, para pedir? Né? A gente tem que ver isso também. Vamos ver agora Lucas 18, de 10 a 13. Foi o que eu li. Foi o que eu li. Você leu agora? Parado, foi. Sim, você leu todinho. Foi. Porque era só 9. Sim. Orar de si para si é diferente de orar de si para Deus. Uma condição básica para que a oração seja aceita por Deus é que ela seja feita em nome de Jesus, confiando em seu mérito, como já vimos no estudo anterior. Orar de si para si, porém, é crer nos próprios méritos. A pessoa que ora para si acredita que possui algo de bom para oferecer a Deus, em troca do seu favor. Esse sim é o tipo de oração que não passa do teto, porque ela é direcionada à justiça própria, sem levar em consideração os méritos de Jesus Cristo. Orar assim é demonstrar independência de Deus. Homem algum pode olhar para dentro de si, encontrar em seu caráter o que quer que seja que o recomende a Deus ou lhe assegure aceitação. É unicamente por Jesus que o pecador pode encontrar acesso a Deus. Jesus unicamente é nosso Redentor, nosso advogado e mediador. Amém. Amém? Amém. É por virtude do sangue de Cristo que a alma ferida de pecado, pode ser restaurada à santidade. Cristo é a fragrância, o santo incenso que torna nosso pedido aceitável ao Pai. Amém? Amém. Agora vamos ver, já viu, né? Lucas 14? 14. Já. Os dois personagens da parábola apresentam dois grupos de pessoas que oram a Deus. Os fariseus representam pessoas que oram sem a noção do que seja depender de Deus. Pessoas que não conhecem o perigo que as ameaça, pois a independência de Deus traz ruína espiritual, sugerindo que Deus é desnecessário. Orações recheadas com palavras ou sentimentos que afirmam autossuficiência são uma ofensa a Deus, pois Ele não aceita orgulho e nem presunção. Por sua vez, o publicano representa aquelas pessoas que têm a sua oração ouvida e saem justificadas Amém. da presença de Deus, pois se humilham e confiam completamente na misericórdia divina. A intuição de necessidade e reconhecimento da nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Amém. Mateus 5:3. Medite nas seguintes passagens e confirme como é importante depender de Deus e se humilhar em sua presença. Salmo 34:18.
salva os destruídos do inimigo. Amém. Amém. E Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento e o esgotaste. 51, 17. E 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém. Glória Amém. a Deus. Reconhecendo minha dependência de Deus, peço que Ele me conceda um coração sempre humilde e contrito em sua presença. Amém. Quem concorda pode ficar de pé. Amém. Amém? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelas palavras, Senhor, que nos enviaste, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelos os ensinamentos. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender, Senhor, que precisamos ser humildes. Sim, Pai. Que precisamos, Senhor, estar de coração limpo, tratar as pessoas bem, Senhor. Sim, Deus. Para que o Senhor possa ouvir nossas orações. Amém, Deus. E pedimos, Senhor, que fique conosco, Sim, Pai. nos leva para casa em paz. Amém, Senhor. Continua conosco, Senhor, durante o nosso sono. Sim, Deus. E fica conosco sempre, Senhor. Não Sim, sai de Pai. perto de nós em só um instante. Sim, Pai. por favor. Abençoa, Senhor, a cada um que Sim, veio à tua casa. Abençoa também a quem está em casa, Senhor. Sim, Deus. E nos faz, Senhor, caminhar na tua estrada até o dia final. Amém. Para estarmos contigo, Senhor. Sim, Deus. Sempre, Senhor, para sempre eternamente. Amém. Isso é que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor.